Olá pessoal, tudo bom com vocês? Muito prazer, eu me chamo Renilson. Essa é a nossa 7ª aula do nosso curso, beleza? E nessa videoaula a gente vai aprender aí sobre as estruturas de seleção, tá ok? Nessa videoaula a gente vai aprender a estrutura de seleção 1, porque na verdade são duas estruturas. É o se não e o escolha caso, tá ok? Então, vamos lá para a estrutura de seleção 1. Beleza, pessoal? É a nossa primeira, o nosso primeiro comando sobre a estrutura de seleção vai ser o se não, que em algumas outras linguagens, vocês vão encontrar com uma sintaxe sendo if, else, que literalmente significa se não. Então vamos continuando. Eu vou explicar aqui através de um fluxograma como que funciona esse comando, né? Como é que o programa se comporta quando ele encontra esse comando, né? O se não. Beleza, ele é muito simples, muito fácil, né? Vai ter ali o início, né, do nosso programa e ele vai se encontrar com uma condição. E aí ele vai testar essa condição. Se essa condição for verdadeira, ele executa o bloco 2. Se caso essa condição for falsa, aí ele vai executar o bloco 1. E aí segue para o fim. Beleza? Se for verdadeira, executa o bloco 2, segue para o final. Se for falsa, ele executa o bloco 1, segue para o final. Beleza, pessoal? Mas vai ter casos onde o nosso programa vai precisar de mais de uma condição, né? Que a gente chama aí de estrutura de seleção encadeada. Né? Essa estrutura aqui, a gente chama de estrutura de seleção simples, porque ela apresenta apenas uma condição. Essa condição ela é verdadeira ou ela pode ser falsa, e aí ele executa apenas um bloco, né? E aí segue para o final. A estrutura de seleção encadeada, ela se apresenta da seguinte forma. Ela tem mais de uma condição. Pode ter aí 2, 3, 4, 10 condições. A quantidade de condições que você quiser adicionar no seu programa. Beleza? Na estrutura de seleção encadeada, a gente vai ter novamente, né, o início do nosso programa. E ele vai se encontrar com uma condição, né? A primeira condição aí do nosso programa. Se caso essa condição for falsa, ele executa o bloco 1 e segue para o final. Beleza? Mas se caso essa condição aqui ela for verdadeira, ele segue para uma segunda condição. E aí testa novamente. Se essa condição for falsa, ele segue para um bloco 2 e segue posteriormente para o fim do programa. Beleza? Se caso essa condição for verdadeira, ele executa o bloco 3 e segue para o final do programa. Basicamente, a nossa estrutura de seleção se não, ela funciona dessa forma. Vamos supor que você queira, sei lá, trocar uma lâmpada, né? Primeiro você verifica aí se a lâmpada está queimada, né? É uma condição simples. Se essa lâmpada estiver queimada, verdadeiro, se ela estiver queimada, tu vai executar alguma coisa, que é trocar a lâmpada, né? E aí vai para o fim, ou seja, você consegue resolver o teu problema. Como? Você vai lá, retira a lâmpada queimada e troca por uma nova, não é verdade? Mas se caso ela estiver falsa, você executa o bloco 1. Isto é, você diz, né? Ah, não está queimada, não vou fazer nada. E aí você segue para o final e mesmo assim consegue resolver o seu problema, né? Te dar o status da tua lâmpada, se ela está queimada ou não. Ah, mas vai chegar um momento em que a gente vai precisar de mais de uma condição para a gente resolver o problema. Como, por exemplo, vamos supor que você quer ou não sair de casa, né? Se você vai decidir se você vai ficar em casa, deitado, dormindo, assistindo alguma coisa, ou se você vai sair de casa. Primeiro, você verifica se está com as chaves, né, de casa. Se sim, você verifica se a porta está aberta, já é a segunda condição. Percebe aí, ó, a gente tinha a primeira condição que era verificar se está com as chaves. Se falso, se você não está com as chaves, você vai ficar em casa de boa. Mas se for verdade, você está com as chaves no bolso. A segunda condição é verificar se a porta estará aberta. Se sim, a porta estiver aberta, você simplesmente sai de casa. Mas se falso, se a porta não estiver aberta, estiver trancada, você usa as chaves para abri-la, não é verdade? E aí você consegue resolver o seu problema, né? Você consegue decidir se vai sair de casa ou ficar em casa. Beleza, pessoal? Exatamente assim que funciona a nossa estrutura de seleção se e se não. Bom, pessoal, agora a gente precisa entender, né, como que é a sintaxe desse comando, né, como dizer aí para o computador, né, como escrever para ele, de forma que ele entenda esse nosso comando se não ou if else em outras linguagens. Beleza, pessoal? No Portugal, como é que funciona?
Primeiro a gente tem a sintaxe, né? Se, abre e fecha parênteses, e eu coloco a minha condição dentro desses parênteses. Se caso essa condição for verdadeira, então, né, venho logo com então, executa esse meu bloco 1. Aqui nesse bloco 1 eu coloco todos os comandos que eu quero que o meu computador execute. Se eu quero que ele printe alguma coisa na tela, se eu quero que ele calcule tal função, entendeu? Então é exatamente isso. É assim a sintaxe. Eu venho com o se, a minha condição entre parênteses e o então. Beleza, pessoal? E aí eu executo meu bloco 1. E aí, novamente, eu venho com se não, né? Se caso essa afirmação for falsa, ele executa o meu bloco 2. E aí eu tenho que encerrar, né? Eu tenho que encerrar com o meu fim ser, né? Eu tenho que dizer para o meu computador que o meu comando, ele termina ali. Então, eu tenho que informar o fim se. Beleza, pessoal? Em Java, como é que funciona o if else? A gente vem, né? If, a condição, e eu abro chaves, né? Aqui eu já não tenho mais o então, eu abro chaves e novamente eu fecho as chaves, venho com se não, abro as chaves novamente. Beleza, pessoal? E aí ele executa o bloco 2, caso essa afirmação minha for falsa. Caso a minha afirmação for verdadeira, ele executa o bloco 1. E aí eu novamente fecho meus parênteses, né? É exatamente aqui que é semelhante ao fim se, né? Eu já não preciso digitar fim se, eu só preciso colocar a minha chaves. Olha só a linguagem de programação aí evoluindo. Beleza, pessoal? E como é que funcionaria aí a sintaxe se caso fosse uma condição encadeada, né? Tivesse vários se e se não. Primeiro eu venho com a minha condição, né? Se, condição 1, então ele executa o bloco 1. Beleza? Caso essa minha primeira condição for verdadeira. Se não, aí ele vai executar a segunda condição, né? E aí eu venho, se não, se condição 2, então execute o bloco 2, caso essa minha condição for verdadeira. Tá ok? Se caso ela for falsa, se não, ele executa o bloco 3. Ok, pessoal? É simplesmente assim. E aí eu venho com o meu fim se. Tá ok? E observe bem que agora eu tenho duas condições. Se eu tenho duas condições, eu preciso finalizar duas vezes. Então eu tenho que colocar novamente o meu fim se aqui. Beleza, pessoal? Percebe que aqui eu estou com a minha condição encadeada. Primeiro eu tenho a minha segunda condição aqui, né? E aí eu finalizo com o fim se. E aí eu tenho a minha primeira condição aqui, que eu finalizei aqui com o fim se. Beleza, pessoal? É simples assim. E em Java, como é que funcionaria? Da mesma lógica. Funciona da mesma lógica em todas as outras programações. A única coisa que vai mudar aí é a nossa sintaxe, tá ok? Então, em Java, meu if else, ele funcionaria do seguinte. Eu venho com if, condição 1, caso essa minha condição for verdadeira, ele executa o bloco 1, beleza? E novamente eu abro as chaves, fecho, else e abro novamente as minhas chaves. E aí eu já fechei aqui a minha chave, né? Porque automaticamente a nossa IDE, né, que é o NetBeans, ele fecha pra gente as chaves, beleza? E aí eu venho if, condição 2, abro chaves, execute o bloco 2 e aí eu fecho a minha chave, else, abro novamente e executa o bloco 3. Beleza, pessoal? Olha só que simples, muito fácil. Exatamente, eu fecho a minha chave novamente. E além disso, eu posso colocar quantas condições eu quiser. 1, 2, 3, 10, 20, entendeu? Vamos ver um exemplo onde a gente usa 3 condições encadeadas no na nossa estrutura de seleção. Ó, eu venho com o meu se e venho com a minha condição. Se essa minha condição 1 ela for verdadeira, então execute para mim o bloco 1, certo? Se não, se caso for falsa, aí ele testa uma segunda condição. Se essa condição for verdadeira, então execute para mim o bloco 2, certo? Mas se caso ela for falsa, se não, se a condição 3, nesse caso, ela for verdadeira, então execute para mim o bloco 3. Se não, mesmo assim essa minha condição 3 for falsa, então execute para mim o bloco 4, certo? Ou seja, eu tenho aqui 3 condições a ser testadas para que a minha estrutura de seleção funcione. Tá? Se caso todas essas condições forem falsas, então execute para mim o bloco 4, certo? E aí eu tenho que finalizar, né, com 3 ifs, ou com 3 fim se agora, na verdade. Eu venho com o meu primeiro fim se para
para finalizar essa primeira condição, o outro fim si para finalizar a segunda condição e um terceiro para finalizar a terceira, certo? Isso funciona no Portugal, certo? Na linguagem Portugal. Se a gente usar em Java, eu venho if, a condição 1, abro chaves e executa para mim a condição, executa para mim o bloco 2, caso essa minha condição for verdadeira, certo? Mas se não, se essa minha condição 1 não for verdadeira, eu posso colocar essa sintaxe aqui, ó, eu fecho as minhas chaves e eu venho com o seguinte, ó, else if, que significa se não, se, que é o mesmo comando que a gente coloca aqui, porém, tudo em uma mesma linha. Em Java a gente é possível fazer isso. Aí eu venho, ó, else if e coloco a minha condição 2 aqui dentro. Aí eu abro novamente as chaves e ele executa para mim o bloco 2. Show? Mas se caso for falsa, essa minha condição 2 for falsa, então eu venho de novo, else if, condição 3, que é para testar se essa minha condição 3 vai ser verdadeira. E se for verdadeira, ela executa para mim o bloco 2. Aí eu venho com o else, que é o se não, o último caso, e ele executa para mim o bloco 4, caso todas essas minhas outras condições forem falsas. Tanto a 1, a 2, como a 3 forem falsas, ele executa para mim o bloco 4. E aí eu fecho novamente as minhas chaves. E perfeito, está feita aí a nossa estrutura de seleção com 3 condições encadeadas. Você pode colocar quantas condições você quiser, vai depender aí da sua necessidade. Belezinha, pessoal? Beleza, pessoal? Exatamente assim que funciona a nossa sintaxe e é assim que a gente vai usar essa sintaxe aí. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, é isso. A gente fica por aqui. Essa foi a nossa aula de estrutura de seleção, beleza? E não percam as próximas aulas, né? A gente vai fazer vários exercícios bacanas sobre esse assunto, tá ok? Então, tchau, tchau, pessoal!